Era uma manhã comum em São Paulo. O céu ainda estava cinza, com aquela bruma fria típica do amanhecer na cidade. Anderson, um homem simples, de 30 e poucos anos, acordava cedo para o trabalho como fazia todos os dias. Sua rotina era dura, mas ele sempre encontrava motivação ao ver o sorriso de sua filha, Isabela, de 6 anos. Ela era a luz que iluminava seus dias de luta, o motivo pelo qual ele levantava da cama todas as manhãs. Ele estava no quarto, amarrando os cadarços das botas já desgastadas pelo tempo, quando sentiu uma leve puxada em sua camisa. Ao olhar para baixo, encontrou Isabela de pijama, os cabelos ainda bagunçados pelo sono, segurando um ursinho de pelúcia que ele havia dado de presente em seu aniversário. Seu olhar era doce, mas carregava uma tristeza infantil que ele reconhecia de longe. "Papai, não vai trabalhar hoje, fica comigo. Eu amo muito você", disse ela, a voz suave, mas cheia de sentimento. O coração de Anderson apertou. Ele queria ficar, mais do que tudo. Brincar com sua filha, passar o dia inteiro rindo, como tinham feito tantas vezes aos domingos. Mas ele sabia que não podia. O trabalho o chamava, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros. A casa, as contas, a escola de Isabela, ele precisava continuar. "Filha, o papai precisa trabalhar, porque a gente tem que pagar as coisas de casa, o aluguel e comprar as suas coisinhas", respondeu, enquanto acariciava o cabelo da menina. "Mas no final do dia, quando o papai voltar, eu prometo que a gente brinca, tá bom? A gente vai se divertir." Isabela, com seus olhinhos brilhando de esperança, segurou firme a mão dele e perguntou: "Promete, papai?" Anderson sorriu, embora o peito apertasse de dor por dentro. "Prometo, meu amor, agora vai tomar seu café que eu já estou indo." Ele deu um beijo na testa da filha e se levantou. Pegou a mochila que sempre levava para o trabalho, com as ferramentas pesadas lá dentro, e saiu de casa. Ao caminhar até ao ponto de ônibus, olhou para trás mais uma vez, vendo Isabela na janela, acenado com uma mãozinha. Aquele aceno ainda inocente seria a última lembrança dela de seu pai. Anderson entrou no ônibus lotado, aquele típico transporte público da cidade que sempre se enchia de pessoas apressadas. Ele se agarrou ao corrimão enquanto o ônibus balançava pelas ruas, cada parada trazendo novos rostos cansados, mas todos com histórias semelhantes. A rotina pesada da vida urbana pulsava ao seu redor, e ele se sentia parte da multidão, mas ao mesmo tempo isolado em seus pensamentos. Pensava em Isabela, na sua risada contagiante e na alegria que sentia ao vê-la brincar no parque. Aquela promessa de um dia divertido juntos era seu combustível, mas a realidade da luta diária o envolvia como um manto pesado. Ele mal percebeu que o ônibus já estava avançando para um trajeto mais movimentado, cheio de barulho e caos. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, uma inquietação começou a crescer dentro dele. Algo parecia fora do lugar, mas ele tentou ignorar, focando na imagem da filha, aguardando ansiosamente seu retorno. Contudo, o destino tinha outros planos. No meio de uma descida acentuada, um grito estridente ecoou pelo interior do ônibus. Um carro em alta velocidade atravessou o sinal vermelho, colidindo brutalmente com o veículo onde Anderson estava. O impacto foi ensurdecedor. Ele se sentiu ser arremessado como um boneco de pano, enquanto o caos se instalava ao seu redor. Desorientado, Anderson tentou se levantar, mas a dor foi imediata e insuportável. Gritos e choros preenchiam o ar e a fumaça começou a invadir o ônibus. Ele olhou ao redor, tentando entender a gravidade da situação, mas a visão estava embaçada e as vozes, confusas. Seu coração acelerou ao pensar em Isabela, a promessa ainda viva em sua mente. Ele precisava sair dali, precisava voltar para ela, mas a vida se tornava cada vez mais nebulosa. Ele conseguiu arrastar-se até a porta, mas o pânico tomou conta quando percebeu que a saída estava bloqueada. Anderson lutou, mas a dor o debilitava. Ele viu pessoas sendo socorridas, mas sentiu que estava perdendo a batalha. As sirenes dos bombeiros e ambulâncias ecoavam ao longe, mas a sua esperança diminuía. Os últimos pensamentos que passaram por sua mente foram de amor, de arrependimento por não poder cumprir sua promessa e a imagem de Isabela acenado pela janela. Ele queria dizer a ela que a amava, que tudo valia a pena, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Na casa de Anderson, Isabela estava sentada no tapete da sala, cercada pelos brinquedos favoritos, esperando pelo momento especial que seu pai prometera. A mãe, Mariana, observava a menina com um sorriso carinhoso, apesar de seu próprio cansaço visível. As contas, os problemas do dia a dia e a ausência constante de Anderson a preocupavam, mas ela sabia que ele fazia o que podia por aquela família.
Ele sempre voltava para casa cumprindo suas promessas. Enquanto a manhã avançava, Mariana sentiu uma estranha ansiedade. Olhou para o relógio, sabendo que ainda era cedo, mas aquela sensação inquietante não a deixava em paz. Tentou ocupar-se com as tarefas de casa, mas algo não parecia certo. Mesmo assim, forçou-se a continuar, convencida de que, como em qualquer outro dia, Anderson voltaria do trabalho cansado, mas sorridente. Perto do meio-dia, um som de batidas na porta ecoou pela casa. Mariana, sem pressa, foi atender, pensando ser algum vizinho ou carteiro. Ao abrir, encontrou dois policiais, um homem e uma mulher, parados diante dela. O coração de Mariana imediatamente acelerou. Um frio percorreu sua espinha, enquanto seus olhos tentavam encontrar qualquer explicação lógica para aquela visita inesperada. Ela segurou a maçaneta da porta com mais força do que percebeu. "A senhora é Mariana, esposa de Anderson?" perguntou o policial em um tom firme, mas delicado. Mariana apenas assentiu, incapaz de formar palavras naquele instante. A expressão no rosto dos policiais era séria demais. Ela sabia, em algum lugar profundo de sua alma, que algo terrível estava prestes a ser dito. "Precisamos conversar com a senhora", disse a policial feminina, dando um passo à frente. Seu marido estava em um acidente grave hoje pela manhã, no ônibus que ele usava para ir ao trabalho. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. As palavras caíram como um golpe impiedoso sobre ela. Mariana cambaleou, sua respiração falhou e o chão parecia desaparecer sob seus pés. Ela olhou para os policiais como se esperasse que eles corrigissem o que acabaram de dizer, como se fosse um erro, um pesadelo do qual ela poderia acordar. Mas a realidade estava ali, crua e cruel, diante dela. Anderson, seu companheiro, o pai de Isabela, não voltaria mais para casa. "Não, isso não pode ser. Ele prometeu", Mariana sussurrou, a voz quebrada pela dor que crescia rapidamente em seu peito. Os policiais ficaram em silêncio, respeitando aquele momento devastador. Mariana sabia que precisava ser forte, mas como? A imagem de Isabela brincando na sala lhe cortou a alma. Como ela explicaria isso à sua filha? Como poderia dizer a uma menina de 6 anos que o pai, seu herói, não voltaria para cumprir a promessa? As horas seguintes passaram como um borrão. Familiares chegaram, vizinhos trouxeram palavras de conforto, mas nada parecia real. Mariana apenas existia no limite entre a dor e a negação. Ela sabia que precisava contar a Isabela, e esse pensamento a aterrorizava. Mais tarde, já no final da tarde, Mariana se aproximou da filha, que ainda brincava no tapete, inocente ao que acontecia ao seu redor. Ela se ajoelhou ao lado da menina e Isabela a olhou com um sorriso doce. "Mamãe, o papai está demorando, né?" disse Isabela, sem saber o quanto essas palavras doíam em Mariana. Mariana respirou fundo, tentando encontrar uma forma de suavizar o que não podia ser suavizado. Com uma voz trêmula e cheia de dor, ela segurou as mãos da filha e disse: "Filha, o papai não vai voltar para casa hoje." Isabela franziu o rosto confusa sem entender o que aquelas palavras significavam, mas ele prometeu mamãe. Ele prometeu que ia brincar comigo hoje. Mariana, incapaz de segurar as lágrimas, abraçou Isabela com força. Não havia palavras que pudessem explicar o inexplicável. Apenas o choro silencioso de uma mãe que acabara de perder o marido e de uma filha que jamais entenderia por completo porque o pai não voltou. Os dias que seguiram foram envoltos em uma névoa de dor. O velório de Anderson foi simples, mas cheio de pessoas que, como Mariana e Isabela, estavam devastadas pela perda. Amigos, colegas de trabalho e familiares choravam ao redor do caixão, incapazes de aceitar a tragédia que havia se abatido tão repentinamente sobre todos. Para Mariana, cada condolência era uma faca cravada mais fundo em seu coração. Isabela, sem compreender totalmente o que acontecia, segurava a mão da mãe perguntando repetidamente quando o pai voltaria. Mariana tentava ser forte, mas as perguntas da filha a quebravam por dentro. Como explicar que a morte é permanente, quando ela própria ainda lutava para entender a profundidade daquela perda? As semanas passavam, mas o vazio em casa parecia se expandir. A ausência de Anderson era sentida em cada canto. O lugar na mesa que ele costumava ocupar estava sempre vazio, e as risadas que antes enchiam a casa agora eram apenas ecos de lembranças. O cheiro de café que ele costumava fazer pela manhã, o som da chave girando na porta ao voltar do trabalho, tudo isso havia se tornado fantasmas silenciosos que assombravam Mariana e sua filha. Isabela, porém, ainda mantinha uma fé infantil de que, de alguma forma, seu pai voltaria.
Todos os dias, ao final da tarde, ela se sentava na janela, olhando para a rua com uma esperança que dilacerava Mariana. O tempo passava, mas Isabela insistia. O papai disse que ia voltar, ele prometeu. Ela repetia, dia após dia, com os olhos fixos na rua. Mariana tentava seguir em frente, manter a casa funcionando, as contas pagas e a vida nos trilhos, mas sentia que algo estava se partindo dentro dela. As noites eram especialmente difíceis. Quando Isabela finalmente adormecia, Mariana ficava acordada, olhando para o teto, perguntando-se como faria para continuar sem ele. Como seria possível criar sua filha sozinha, enfrentar o luto, as dificuldades financeiras, o futuro? Uma noite, enquanto Isabela dormia e a casa estava mergulhada no silêncio, Mariana finalmente desmoronou. Sozinha na sala, ela segurava uma foto de Anderson e chorava como não havia permitido desde o dia do acidente. Lágrimas de desespero, de saudade, de dor incompreensível. Ela queria gritar, mas não conseguia. Queria que tudo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar, mas não era. Você prometeu voltar para mim também, Anderson, sussurrou abraçando a foto contra o peito, sentindo o coração apertado, como se parte dela tivesse sido arrancada para sempre. Nos dias seguintes, Mariana soube que precisava fazer algo por Isabela e por si mesma. Sabia que Anderson jamais gostaria que elas ficassem presas naquele ciclo de tristeza sem fim. Foi então que decidiu levar Isabela ao parque, onde eles costumavam ir com Anderson aos domingos. Um lugar cheio de boas memórias. Quando chegaram ao parque, o sol estava brilhando, contrastando com a tristeza que ainda carregavam. Mariana observava a filha brincar sozinha, enquanto as outras crianças corriam ao redor com suas famílias. Era doloroso, mas também necessário. Isabela precisava ter momentos de alegria, ainda que o pai não estivesse mais presente. Depois de algum tempo, Isabela se aproximou de Mariana e disse, com uma voz que misturava inocência e compreensão: Mamãe, eu acho que o papai está brincando lá no céu agora, né? Ele deve estar me vendo daqui. Mariana olhou para sua filha, emocionada pela pureza daquele pensamento. Com lágrimas nos olhos, ela assentiu e respondeu: Sim, meu amor. Ele está olhando por você e torcendo para que você seja muito feliz. Ele sempre vai estar com a gente, mesmo que não esteja aqui do jeito que você espera. Isabela sorriu, segurando a mão da mãe com força. Então, eu vou brincar para ele ver que eu estou bem, disse, correndo novamente para o balanço. Enquanto observava a filha, Mariana sentiu um peso invisível se suavizar, ainda que o luto continuasse a ser uma presença constante. Era um pequeno passo, mas necessário para que ambas, de algum modo, pudessem seguir em frente. Mesmo com os momentos de luz que Isabela e Mariana tentavam construir, a ausência de Anderson ainda dominava cada dia. O luto era como uma sombra que se recusava a se dissipar, pairando sobre ambas, especialmente quando as noites caíam. Isabela, embora jovem e resiliente, lutava com suas próprias emoções. Ela sabia que algo muito importante havia mudado para sempre, mas não conseguia nomear o que sentia. Para uma menina de 6 anos, a morte não parecia ser algo definitivo. Ela continuava a esperar. Uma tarde, Mariana preparava o jantar enquanto Isabela desenhava na mesa da cozinha. Ela rabiscava com seus lápis de cor, em silêncio, até que Mariana percebeu que a filha havia parado, olhando fixamente para o desenho à sua frente. Era um retrato simples. Ela, o pai e a mãe, todos juntos, sorrindo com o céu azul acima de suas cabeças. Isabela estava quieta demais. Mamãe, a menina finalmente quebrou o silêncio. Mariana se virou para olhar, seu coração sempre pronto para ser partido por uma nova pergunta difícil. Sim, filha, respondeu Mariana, tentando esconder sua própria angústia. Porque o papai não voltou. Ele prometeu. Você não disse que quando a gente promete, a gente tem que cumprir? Mariana sentiu o chão abrir-se sob seus pés mais uma vez. Como explicar o inexplicável para uma criança que ainda acreditava em promessas absolutas? Ela se aproximou e sentou-se ao lado de Isabela, olhando para o desenho, tentando encontrar as palavras certas. Sim, meu amor, quando a gente promete, a gente faz de tudo para cumprir. E o papai? Ela parou, sua voz falhando por um momento, antes de continuar. O papai queria muito cumprir a promessa dele. Mas às vezes, existem coisas que a gente não pode controlar. A vida nem sempre acontece do jeito que a gente espera, e o papai não teve escolha. Isabela franziu a testa, ainda não entendendo completamente. Ela pegou o lápis mais uma vez e começou a desenhar pequenas nuvens no céu do desenho. Mas eu acho que ele tentou muito, né?
disse ela, como se estivesse tentando racionalizar a própria dor. Mariana segurou a mão da filha, sentindo a pequena mão tremer levemente. Ela viu naquele momento que Isabela estava começando a compreender a realidade da situação, do jeito que uma criança pode entender. Seu pai não estava mais ali, mas o amor dele ainda estava presente de alguma forma. E Mariana sabia que precisava continuar reafirmando isso, para que a dor não apagasse a memória boa de Anderson. Os meses se passaram e, aos poucos, Isabela foi aceitando a ausência do pai, ainda que o vazio permanecesse. Mariana, por sua vez, precisou lidar com as responsabilidades de criar a filha sozinha, equilibrando a dor da perda com a necessidade de seguir em frente. A casa, outrora preenchida pelo barulho de três, agora era mais silenciosa. Mas a presença de Anderson ainda pairava nas pequenas coisas. O porta-retrato na estante, as roupas que ele usava ainda guardadas no armário. O cheiro dele que, um dia, enquanto guardava as roupas de Isabela em sua pequena gaveta, Mariana encontrou, escondido no fundo, o ursinho de pelúcia que Anderson havia dado de presente. O brinquedo parecia desgastado pelo tempo, mas era evidente que Isabela o guardava como um tesouro. Mariana o pegou nas mãos, sentindo a textura familiar, e lágrimas começaram a escorrer involuntariamente. Ele fez o que podia, Anderson. Ele fez o que podia. Sussurrou para si mesma, como se de alguma forma ele pudesse ouvi-la. Ela sabia que o sacrifício de Anderson, seu trabalho árduo e todas as suas promessas quebradas eram a prova do quanto ele amava sua família. Ele não escolheu partir, mas deixou um legado de amor, mesmo em sua ausência. Naquela noite, Mariana sentiu um pequeno alívio ao ver Isabela dormindo abraçada ao ursinho. Ela sabia que a dor nunca iria embora completamente, mas que de algum modo elas estavam aprendendo a viver com ela. Os anos passaram, e embora a ferida ainda estivesse ali, Mariana e Isabela aprenderam a viver com o vazio deixado por Anderson. A vida não se tornava mais fácil, mas se transformava. A cada novo dia, uma pequena parte do luto era transformada em memória, em lembrança, em histórias que Mariana contava para Isabela sobre o pai que a amava tanto. Isabela, agora com 9 anos, era uma menina sensível e carinhosa. Ela mantinha com ela um diário onde escrevia cartas para o pai, cartas que nunca seriam lidas, mas que a faziam sentir-se próxima dele. Mariana, por sua vez, tentava garantir que a filha sempre lembrasse de Anderson com amor e não apenas com tristeza. As noites eram frequentemente preenchidas com conversas sobre ele, relembrando momentos engraçados e felizes que compartilharam antes de sua partida. Certa noite, enquanto estavam sentadas na varanda, Isabela, com o diário no colo, olhou para a mãe e disse: "Mamãe, eu acho que agora entendo o que você queria dizer. Sobre o papai não poder cumprir a promessa. Ele não queria ir embora, né?" Mariana olhou para a filha, seus olhos marejados, mas cheios de orgulho por ver como ela havia crescido com tanta força. Era difícil perceber que, mesmo em sua juventude, Isabela já estava compreendendo a fragilidade da vida. "Não, meu amor, ele nunca quis ir embora, mas às vezes a vida nos coloca em situações que a gente não pode controlar. O papai fez o que pode, e ele queria mais que tudo estar aqui com a gente", respondeu Mariana, enquanto passava a mão pelos cabelos de Isabela. Isabela assentiu e olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam intensamente naquela noite. Depois de um momento de silêncio, ela sorriu levemente e disse: "Sabe, eu acho que ele ainda está por perto, de algum jeito. Ele prometeu que ia voltar, e eu acho que, de algum jeito, ele cumpriu." Mariana se surpreendeu com a maturidade das palavras da filha. Ela também sentia isso, de certa forma. Anderson estava ali com elas, não fisicamente, mas em cada momento de amor, em cada lembrança, em cada sorriso que elas compartilhavam. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Mariana ficou sentada na cama da filha, observando-a dormir em paz. A pequena mão de Isabela ainda segurava o ursinho de pelúcia, que havia se tornado um símbolo do vínculo entre elas e Anderson. Mariana fechou os olhos por um instante, deixando a mente vagar por todos os momentos que passaram juntos, as risadas, os abraços e até mesmo as pequenas discussões sobre as contas ou o que fariam no fim de semana. A dor ainda estava ali, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de aceitação. Ela sabia que a perda de Anderson sempre seria uma cicatriz em seus corações, mas aquela promessa que ele havia feito, a de que estaria com elas, de alguma maneira, não fora quebrada. Ele estava ali nas pequenas coisas, nas lições de vida que deixou para Isabela, na força que Mariana encontrou para seguir em frente. Nos dias que seguiram, Mariana se dedicou a garantir que Isabela nunca esquecesse quem o pai realmente era, não apenas através das histórias, mas também em suas ações.
Elas começaram a frequentar o parque novamente, onde antes iam todos juntos, e embora Anderson não estivesse ali fisicamente, cada passo dado por Isabela naquele balanço, cada risada no meio do vento, era um lembrete de que a vida continua e que ele viveria nelas para sempre. A morte, embora tenha levado Anderson cedo demais, não conseguiu apagar a memória do homem que ele foi, nem o impacto que ele deixou na vida de sua filha e de sua esposa. A promessa de Anderson nunca havia sido quebrada. De algum modo, ele sempre estaria com elas. Mariana, ao deitar-se naquela noite, olhou para o teto, como fazia todas as noites. Mas, desta vez, a dor parecia um pouco mais suportável. Ela sabia que, apesar da tragédia, havia amor e esperança suficientes para que elas duas continuassem a construir um futuro. A promessa dele, de amor, de cuidado, de proteção, ainda vivia, e isso seria o suficiente para manter seus corações unidos. Fim.